Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Menos sal ou mais potássio? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E hoje quero falar sobre a alta pressão, o uso do sódio, do sal e da verdade. Por trás desse assunto, na verdade não é verdade. Vocês viram que eu estava usando a R, né? Embora eu esteja em Porto Rico, não é verdade que o que aumenta principalmente a pressão é o sódio, é o sal. Vou explicar isso para vocês rapidinho. Olhem, por muitos anos vocês me viram falar sobre o tema da alta pressão. A alta pressão tem solução? Dentro dos centros Natural Slim que eu tenho em diferentes países, em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, vemos constantemente pessoas que chegam até nós com sobrepeso e com alta pressão. Curiosamente, essas pessoas, a grande maioria, o médico se vê obrigado quando emagrecem e mudamos sua dieta e ensinamos a pessoa a usar potássio. Quando uma pessoa começa a usar potássio, automaticamente a pressão começa a baixar. A grande maioria precisa parar de tomar o medicamento completamente. Vou para o quadro explicar isso. Um momento, olhem. Há um estudo recente que foi feito pela doutora Alicia McDonald, da Keck School of Medicine, e o estudo foi publicado pela Universidade do Sul da Califórnia. Neste estudo, que foi feito com milhares de pessoas ao longo de vários anos, foi possível demonstrar, sem sombra de dúvida, que a principal causa da alta pressão definitivamente não é o sódio. A principal causa da alta pressão é a falta de potássio. Vejam, o corpo é principalmente composto de água. Por isso é a importância de beber água agora, se o corpo é principalmente composto de água. Então o sangue, por exemplo, o sangue é 94% água, o nosso sangue. Quando uma pessoa geralmente consome sódio, sal, e o sódio está em praticamente todo lugar. Porque o sódio, além de dar um sabor agradável à comida, também é um conservante. Por muito tempo é memorável. Milhões de anos sempre houve na natureza escassez de sal, escassez de sódio, mas sempre houve muita abundância de potássio. Porque o potássio está em tudo que é os grãos, em tudo que é fruta, em tudo que é vegetal, tudo isso está cheio de potássio. Tudo que você vê por aí que é verde, como a grama, como o capim, como uma floresta, e plantas, e arbustos, e árvores, está cheio de potássio. A cor verde vem do magnésio. O magnésio e o potássio sempre andam juntos. Mas não há nenhuma escassez de potássio na natureza. Sódio e potássio são completamente opostos, ou seja, fazem a ação completamente contrária. Agora, sempre houve escassez de sódio, de fato. Houve guerras por causa do sal, houve guerras. Na verdade, a palavra salário veio do fato de que o sal era tão e tão valioso que muitas pessoas eram pagas o trabalho dela com um saquinho de sal, e foi daí que saiu a palavra salário. Se você procurar a origem da palavra, vai perceber que é assim. Agora, por muitos anos tem nos recomendado não coma sal, não coma sódio. É verdade que uma pessoa que tem pressão alta precisa reduzir o nível de sódio. Isso é completamente verdade, mas os estudos mostraram que quando uma pessoa que tem pressão alta reduz o sódio, na maioria dos casos, a pressão não diminui. Ou seja, diminui para alguns, mas a grande maioria não diminui. No entanto, eu vi na prática e nos estudos clínicos que temos publicados, por exemplo, no livro de Diabetes Sem Problemas, que tem mais de 800 estudos publicados, você vai ver que há cerca de 16 estudos que estão explicando que a forma mais eficaz que se demonstrou para baixar a pressão é adicionar potássio. Ou seja, as células são assim, e dentro das células, o único que deve haver sempre é potássio. Essa é uma célula saudável. Uma célula saudável tem potássio dentro, e fora da célula está o sódio, o sal. O sal retém líquido, portanto, como retém o líquido, aumenta a quantidade de água que o corpo tem e aumenta a pressão. O potássio faz o contrário do sódio. O potássio elimina líquido, é um diurético. Então, quando você come algo salgado, aumenta o líquido e a pressão sobe. Quando você come algo com potássio, como vegetais, saladas, uma fruta, algo que tenha potássio, o corpo elimina o sal pela urina. Está demonstrado que quanto mais potássio você ingere, mais sal o corpo elimina pela urina. Ou seja, uma pessoa que tem pressão alta,
Sabe-se que a hipertensão é chamada de assassino silencioso. Por exemplo, nos Estados Unidos, 75 milhões de pessoas sofrem de pressão alta. De cada 3 americanos, um sofre de pressão alta e está medicado por isso. Então é um negócio espetacular. Para as farmacêuticas, porque a quantidade de medicamentos para pressão alta, bloqueadores de canais de cálcio, diuréticos e outros que são usados para isso, é espetacular. Na verdade, os medicamentos para pressão alta têm a desvantagem, por exemplo, que aqui os homens ficam impotentes, mas também tem a desvantagem de que quando uma pessoa usa medicamentos para pressão alta, começa a ter problemas digestivos, porque o corpo não se sente bem, porque esses medicamentos para a pressão alta bloqueiam. Inclusive, a produção de ácido clorídrico, que é o que o corpo precisa para poder digerir. Então, se você quer controlar a pressão alta, na verdade o que você tem que fazer são 2 coisas. Primeiro, não abuse do sódio, não é para reduzi-lo, não é para eliminá-lo. Não abuse do sódio, porque o sódio é necessário, pois vai para a parte externa da célula e nos dá energia. O que está faltando no seu corpo é potássio. Quanto de potássio? Bom, a Academia de Medicina Nacional recomenda que uma pessoa adulta use diariamente, para você entender, gramas de potássio. As cápsulas de potássio são bem pequenas e vêm controladas a 99 miligramas. Isso seriam 47 cápsulas. Mas se você começar a usar sucos de vegetais, sucos verdes, isso está cheio de potássio. Você teria que aumentar o potássio. Eu tenho pessoas que usam essas cápsulas que fazemos, elas usarem 6 cápsulas no café da manhã, 6 no almoço, 6 no jantar. Tem apenas 1.800 miligramas e eu tenho casos de pessoas graves que precisamos colocar 8 e 8. Não, há um verdadeiro excesso de potássio. É uma mentira o que nos venderam. O potássio não tem excesso, pois chegar a 47 cápsulas é demais. Você comece a tomar o potássio e você verá que sua pressão vai começar a baixar. Por quê? Tomar potássio faz seu corpo urinar o sal, reduzindo a pressão da água e do corpo e automaticamente eliminando a hipertensão. Claro, na hora de você baixar a pressão de verdade, o que você tem que fazer? Coloque-se em uma dieta 3-1, comece a emagrecer. Quando você emagrece, automaticamente a pressão baixa e você suplementa com potássio e suplementa com potássio, com suco verde, com suco de vegetais. Automaticamente sua pressão vai para baixo e você não terá problemas com a pressão. Neste estudo, a doutora Alicia McDonald, da Universidade do Sul da Califórnia, demonstrou, sem sombra de dúvida, que a forma mais eficaz de reduzir a hipertensão, a pressão que esse alta é consumindo, o potássio, comece a consumir potássio. Se você puder fazer sucos de vegetais ou sucos verdes, melhor ainda, porque estão cheios de potássio. Se você não usar as cápsulas de potássio, não tem nenhum perigo. É falso tudo o que te disseram. O que acontece é que eles têm isso escondido, para que as pessoas não fiquem doentes, para que as pessoas não descubram, para que fiquem tontos, para que tenham a pressão alta e então possam medicá-los. O negócio, senhores, não é curar a pessoa. Se curam as pessoas, eles ficam sem negócio, porque então não tem nada para medicar. Então não seja bobo, não seja tonto, aprenda. Use o potássio para baixar a pressão. E estou comentando isso porque a verdade sempre triunfa